Ministério de Minas e Energia bate o martelo, hein, gente? É em Brasil. E o Brasil não terá o horário de verão neste ano. Aê. Nossa, achei que ia ser mais efusiva a comemoração. Não? Aê. Depois de tanto tempo, né? Tá bom, escolhe logo aí. Na verdade, continua como está, né? Isso, exatamente. Segue como está. Aliás, convocar coletiva, fiquei achando estranho, né? Convoca a coletiva para não anunciar, né? Não anuncia nada, né? Anunciamos muito que não tem nada. Adiamos as opiniões divididas, né? Mas que é gostoso acordar, levantar e o sol já tá aí, né? Assim, sorrindo pra você. Porque levantar 5 horas da manhã e tá escuro é difícil. Não tá Assim, com aí nada. com 5h30 já amanhecendo é bom. Bom, mas a medida não tá descartada para 2025, não é Viu? isso, Rafael Procópio? Depois de muita discussão, o governo decidiu não voltar com a aplicação do horário de verão neste ano. A decisão foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em coletiva nesta quarta-feira, na sede do Ministério em Brasília. A possibilidade da volta deste horário vinha sendo discutida de forma técnica pela pasta há pelo menos 45 dias. De acordo com o ministro, o presidente Lula já tinha anunciado que o retorno ou não do horário de verão não seria baseado em decisões políticas e apenas o ministério teria a palavra final. Segundo Silveira, o horário de verão não se mostrou imprescindível para o ano de 2024. Hoje, na última reunião com a ANS, na verdade ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. O Ministério também informou que vai continuar analisando a necessidade, podendo voltar a discutir e adotar o horário de verão nos próximos anos. Tá bom. Até lá a gente conversa. Em São Paulo, mais de 70 mil clientes continuam sem energia elétrica. 70 mil unidades, né? O que representa uma população maior atingida. O fornecimento interrompido ainda desde o temporal que atingiu a região metropolitana na última sexta-feira. E atenção, morador de São Paulo, Grande São Paulo, tem alerta de novas tempestades para amanhã. Ontem, a Justiça deu um prazo de 24 horas para que a Enel restabeleça a energia na Grande São Paulo. A multa, em caso de descumprimento, é de R$100 mil por hora. Ivan Brandão está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto. Agora é o seguinte, a Enel já foi multada outras vezes também. Me parece que isso não pesou em nada no bolso da companhia. Vamos lá, saber dos nossos ouvintes também, né, Ivan? Você tem desde cedinho acompanhado aqui a situação daqueles que continuam sem energia elétrica. Estamos entrando no 7º dia já? É 6º dia hoje, Sexto dia amanhã hoje. uma semana. É a companhia que teve bons lucros nos últimos 4 anos. Mas, Sheila, é o seguinte, é isso mesmo, a gente fala 70 mil pessoas, né, 70 mil unidades consumidoras, né? É muito frio tratar, né, um cliente que está sem energia há 6 dias, 7 dias, como uma unidade consumidora, porque existem casos muito, muito, muito graves. Hoje a gente trouxe o caso da Graziella aqui no ar, uma ouvinte nossa aqui de São Paulo, e ela conta que a Enel foi lá, até começou os reparos da fiação na terça-feira à noite. E aí a luz voltou para a maioria, mas eles continuam mexendo e vão embora, a luz voltou a acabar. Ela mora aqui na Grande São Paulo e falando, a cada protocolo que eu abro, um novo horário e nada. E que as árvores foram removidas, não há empecilho para religar ali o restante da luz, mas ninguém vê, então a gente está desde aquela sexta-feira sem luz. Ela perdeu alimentos na geladeira, no freezer e a insulina também que ela guardava lá. E então ela mora bem pertinho ali da Nossa Senhora do Sabará com Interlagos, é zona sul de São Paulo, né? Então, quando a gente começa a dar nomes assim para cada um das 70 mil unidades consumidoras que estão sem energia há 6 dias, a gente vê que os casos são bem graves ainda e a previsão não é boa não, tá? Porque você falou aí, são 24 horas para a Enel restabelecer a energia de todo mundo que foi afetado, mas a Defesa Civil já está prevendo aí mais chuva. Emitiu um alerta para tempestades entre amanhã e domingo para todo o estado. Os ventos não vão chegar aos 107 km, 108 km quase, né, da última tempestade, mas vão passar dos 60 km por hora. Há uma atenção especial com as cidades do interior. Então, cidades aqui como Campinas, Sorocaba, Araçatuba podem registrar 200 milímetros de chuva. E aqui na região metropolitana também alto, quase 100 milímetros de chuva. Ou seja, vai chover bastante, vai ventar bastante. A gente não sabe se esses reparos que já foram feitos e que estão sendo feitos pela Enel vão
dar conta do recado. Enfim, é isso. Pelas ruas a gente consegue observar ainda de muitas cidades da Grande São Paulo, árvores caídas, é um jogo de empurra sem fim. A prefeitura diz que não pode remover o galho porque o galho tá porque o fio está energizado, né? E a Enel diz que não pode remover a árvore porque não tem a autorização da prefeitura. E no Batata meio disso quente, tudo, né? É isso aí. A população continua sem as respostas. Várias vezes nós avisamos já a prefeitura, fizemos alguns chamados, temos alguns protocolos já abertos. Aqui o síndico também já fez diretamente as reclamações, mas nunca tomaram as providências. Essa outra lado dela não caiu porque encostou na palmeira, a palmeira segurou, senão... Bom, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, porque a gente também está discutindo muito isso aqui nos últimos dias, né, sobre aquele processo de caducidade do contrato, rompimento do contrato, quem assume, se é que vai acontecer isso. Ontem o ministro de Minas e Energia criticou bastante porque vocês falaram da coletiva de imprensa do horário de verão. Em 10 minutos, o ministro falou não vai ter horário de verão. E o resto da coletiva toda foi falando, claro, da crise aqui em São Paulo. Ele criticou bastante o contrato de concessão que foi firmado no ano passado, que rege as operações da Enel. Para Alexandre Silveira, as obrigações que são impostas à empresa hoje são totalmente inadequadas. Contratos frouxos, contratos inadequados à realidade do novo momento energético do mundo e que absurdamente expurga do seu índice de medição de qualidade de serviço eventos climáticos severos. Porque quando estabelecido o contrato em 1998, esses eventos não eram habituais. Ô Ivan, você falou em 10 minutos, aí eu olhei 7h20 agora, 7h30 que vai começar a coletiva. Não, né? Vai ter coletiva da Enel hoje às daqui 8h30, 8h30, daqui uma hora, na verdade, 1h10. Não, eu tô falando da coletiva de ontem, de né? ontem do ministro de Minas e Energia. Eu tava no horário de verão, né? Ah, verdade! Tava contando com isso, tá vendo? É o protesto silencioso do Ivan. Agora ele se coloca uma hora à frente. Faço parte dos 6% da população que é indiferente. Ah, você é ou que são indiferente? indiferentes Tá. ao horário de verão. Tanto faz. Bom, minha gente, seguinte, são vários braços aí de atuação em relação à atuação da Enel. A gente tem o Tribunal de Contas também, o Tribunal de Contas da União entrando nessa história. O TCU atendeu um pedido que foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas. Teve uma reunião do governador com prefeitos aqui da região metropolitana de São Paulo e o TCU determinou que a Enel libere as informações do Centro de Controle Operacional da empresa, ou seja, que abram ali os dados para que a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do Estado, a população de forma geral, possa acompanhar em tempo real o que está sendo feito, porque falta transparência também. Nesses 6 dias a gente não tem visto muito por parte da Enel. As notas são muito curtas. Outro dia veio uma nota dizendo que ainda eram 140 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Aí dessas, tantas mil estão em São Paulo, tantas mil em São Bernardo do Campo e outras mil em Cotia. E aí ficou uma lacuna ali de 30 mil que a gente não sabia onde era. Então, assim, até nesse quesito transparência e na divulgação de informações, há um certo hiato. E aí há essa determinação agora do TCU para que a Enel libere essas informações do Centro de Controle da empresa. Eu não sei o que é pior, quando a Enel não fazia previsões de retorno ou quando ela passou a fazer. Porque aí as pessoas começaram a ouvir que a luz voltaria em 24 horas. Em 24 horas, vê lá se isso é previsão que se apresente, e não cumpria. Não, o pior é isso, Passavam né? as 24 horas, ainda por cima, não eram cumpridas. É chute, né? É chute, não é previsão, É né? chute, eu também prevejo que hoje vai fazer entre 5 e 35 graus. Aí é fácil. E aí, Ivan? Não, e é isso. E aí a CGU também abriu uma investigação para apurar a conduta, mas a conduta de inação por partes da Agência Nacional de Energia Elétrica, por parte dos dirigentes da ANEEL. Esse é um processo que foi aberto também a pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que aponta diversos atos ali nos quais a agência teria deixado de atuar para punir de alguma forma a concessionária responsável por distribuir energia aqui em São Paulo. Então vamos ouvir o que ele vai dizer, né? O responsável pela Enel a partir das 8h30 da manhã pelo horário de Brasília, porque é a primeira fala oficial desde aquela do sábado, né? Porque foi a única, Isso. a gente pede entrevistas, vai pedindo todos os dias, e nada por enquanto. Estão ocupados, trabalhando. É aquele Tá meme bom. que a gente trouxe aquela vez, né, Megali, do I'm Sorry, lá do South Park. Ah, é verdade, né? Sim. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. E fica nessa, né? Então vamos ouvir qual vai ser a desculpa. dessa Valeu, brasileira. Ivan. O pessoal falando Obrigada, assim, viu? olha, a gente emenda feriado, eles emendam um período sem luz de uma tempestade para outra. É, porque talvez aconteça isso mesmo, né? Já que tem essa previsão aí para amanhã. Eu Agora é o espero que seguinte, não. hein? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Na Grande São Paulo, moradores de 2 condomínios denunciaram que funcionários da Enel cobraram propina para religar a energia.
Um dos casos aconteceu em São Bernardo do Campo, onde a fiação elétrica de um poste caiu em cima de galhos de uma árvore. A Enel foi acionada, chegou a fazer o conserto, mas, de acordo com a denúncia, os funcionários teriam exigido uma caixinha de R$500. Um dos moradores, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da Band que foi preciso fazer uma vaquinha para conseguir pagar. Eles só foriam religar se tivesse uma ordem de serviço, que eles não tinham, né? Então, o pessoal falou assim, então pede para mandar a ordem de serviço para vocês, né? Aí foi quando surgiu o caso da caixinha para eles poderem religar. Bom, mas será que é verdade? Olha, surgiu uma outra denúncia num local distante dali, relativamente distante, que é bem parecida. Dessa vez em um prédio no bairro do Socorro, na zona sul de São Paulo. Nesse caso, o valor foi de R$600. E aí, áudios do grupo de WhatsApp do edifício mostram que a arrecadação foi feita via Pix para pagar a caixinha. Eles estão em 6, então na realidade o que a gente está tentando fazer é arrecadar R$600 e eles já estão fazendo algo além, tá? Eles já estão ligando a energia do transformador que eles nem iriam ligar. Aqui é morador do grupo também, vou mandar um Pix aqui para a gente fazer isso aqui. E a gente também pede para ninguém filmar e tirar foto, tá? O trabalho dos meninos, porque senão vai atrapalhar isso aí futuramente. Mole? E aí, em nota, a Enel informou que vai apurar o caso e afirmou que adota, aspas, rigorosos padrões éticos em todas as operações e no relacionamento com clientes e fornecedores, fecha aspas. Isso vai ser questionado certamente também na entrevista de logo mais, né? Então, todas as atualizações por aqui. A gente vai para o sul do país agora para trazer uma notícia que bom, que a gente achou que viria só em dezembro, né? Pelas previsões iniciais, que ele está fechado desde as chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai voltar a funcionar e as atividades começarão a ser retomadas, claro, de forma ainda parcial, a partir da próxima segunda-feira, Paula Neyman. Bom dia para você. Muito bom dia, Carla, Sheila, Megali. Exatamente, um passo importante aqui para os gaúchos. Sem pousos ou decolagens há cerca de 170 dias, o aeroporto Salgado Filho volta a receber aeronaves nesta segunda-feira, no dia 21. Enquanto a estrutura ficará aberta 24 horas, as operações acontecem nesse primeiro momento das 8 horas da manhã até às 10 horas da noite, com manutenções noturnas. Serão liberados 1.730 metros de pista e 6 posições de aeronaves. 71 voos diários para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília serão retomados nesse primeiro dia, transportando cerca de 9 mil passageiros. Na semana seguinte, o número vai para 98 voos e, em novembro, mais de 120 voos passam a operar, com a volta também dos voos regionais para o interior do Rio Grande do Sul, com circulação de 16 mil passageiros. O primeiro piso, onde o nível da água chegou a quase 80 centímetros, volta a receber os passageiros que desembarcam no aeroporto, além dos táxis, carros de aplicativo e também dos transfers. O check-in nacional segue na área original e embarque no terceiro piso. Cerca de 70% das operações comerciais das lojas e também das lanchonetes já estarão funcionando nesse primeiro dia de retomada. Para a reabertura dos voos internacionais, deve acontecer no dia 16 de dezembro. Todos os 3.200 metros originais da pista devem ser liberados e os horários aí ficam por conta das companhias aéreas. E o local onde estavam acontecendo os voos, que é a base aérea de Canoas, deixa de ser utilizada a partir do dia 21, com o último voo saindo às 5 horas e 45 da manhã. Mais um passo importante na retomada do Rio Grande do Sul. Super importante. E a gente estava acompanhando. Foram 170 e quantos dias sem atividades, Paula? Um pouco mais de 170 dias, Carla. Exatamente, não sei te dizer, mas eu posso procurar e trago para vocês. Não, que isso, 170 e tantos dias sem, né, atividade nenhuma, pista ainda, prejuízo passando por obras, danado, mas né? traz esperança pra gente dessa retomada. Obrigada, viu, Paula? Bom trabalho. Obrigada para nós. Vamos em frente aqui. A segunda colocada no pregão eletrônico vencido pelo laboratório PCS Lab para realizar análises clínicas em 13 unidades de saúde do Rio de Janeiro pode assumir os serviços. Informação confirmada por fontes da Band News FM nesta quarta-feira. O laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos foi convocado após o escândalo envolvendo a contaminação de 6 pacientes com HIV em transplantes de órgãos. A empresa chegou a oferecer 37% de desconto no valor do contrato, mas a PSC Saleme venceu o pregão com um preço
0,01% menor do que a concorrente. O novo laboratório vai ser contratado de forma emergencial, portanto, sem licitação. O João Boeri está com a gente ao vivo do Rio de Janeiro e nos traz atualizações sobre esse caso aqui, que prossegue sendo investigado e que foi revelado com exclusividade em primeira mão pelo Rodolfo Schneider aqui na Band News FM. Bom dia para você, Boeri. Oi, Sheila, muito bom dia a você, aos nossos amigos aqui da rádio. A informação que a gente tem é que esse laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos, que ficou na segunda colocação durante o pregão eletrônico realizado pela Fundação Saúde no ano passado, já aceitou essa convocação da Secretaria de Estado de Saúde e deve assumir já nos próximos dias os serviços de análises clínicas de 12 unidades da rede estadual. E por que a gente não fala 13 unidades, como a gente vinha informando, que era o serviço do laboratório PCS Saleme? Porque a Central Estadual de Transplantes, que também era atendido por esse laboratório envolvido, vai ficar responsável agora só com o Hemorrio. Mesmo com essa nova contratação emergencial, sem licitação pela Fundação Saúde, escolhendo esse laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos, os serviços relacionados aos transplantes, ao Programa Estadual de Transplantes aqui do Rio de Janeiro, vai ficar restrito ao Hemorrio. Informação que a gente confirmou entre a noite de ontem e o início da manhã de hoje. Outra informação também, Sheila, Carla, Megali e amigos, é sobre um novo inquérito que foi instaurado pela Polícia Civil já durante o fim da tarde de ontem, porque a gente lembra, a Polícia Civil deflagrou uma operação para prender 4 pessoas na segunda-feira. O sócio proprietário Walter Vieira foi preso segunda, assim como o técnico de laboratório Ivanilson Fernandes dos Santos. Na terça-feira, Jaqueline Iris Bacelar de Assis, outra funcionária, se entregou à polícia e ontem Kleber Santos também se entregou à polícia no aeroporto do Galeão. Ele que estava fora do estado do Rio de Janeiro passando férias, foi negociado, a defesa negociou com os investigadores a entrega dele já no aeroporto do Galeão. Então, terminada essa primeira fase das investigações, a Polícia Civil divulgou ontem à tarde que já foi aberto um novo inquérito, esse agora especificamente para apurar as condições da contratação do laboratório PCS Lab Saleme durante esse pregão eletrônico realizado no ano passado. Que a gente tem de informação e que a gente já trouxe aqui na rádio. Polícia Civil e também o Ministério Público do Rio estão apurando se teve possível influência do deputado federal Dr. Luizinho, ex-secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no processo de contratação. O governador do Rio, Cláudio Castro, já disse e garantiu que isso não aconteceu. Passando para a prisão de ontem do Kleber de Oliveira dos Santos, a advogada de defesa dele disse que ele tinha deixado o laboratório 8 dias antes da emissão do primeiro laudo, com resultado falso negativo. Esse primeiro laudo foi emitido no dia 23 de janeiro e, segundo a advogada de defesa dele, ele deixou de trabalhar para o laboratório no dia 15 de outubro. A gente separou um trecho da fala da advogada Gabriele Pereira no momento em que Kleber era conduzido para a carceragem da Polinter dentro da cidade da polícia. A gente tem a palavra dela. Extremamente surpreso, pois ele prestou serviço para o laboratório apenas por 15 dias de forma informal. Então, assim, na data do ocorrido, supostamente ele não estava mais prestando serviço para o laboratório. Foi até mais ou menos 15 de janeiro. Como é que a polícia chegou a esse nome desse biólogo que se apresentava como biólogo, mas a gente descobriu junto ao Conselho Regional de Biologia da 2ª Região que o registro foi cancelado. O CR Bio ainda não disse quando isso aconteceu, mas de fato ele não é considerado biólogo. Mas por que o nome dele chegou nessas investigações? O sócio proprietário Walter Vieira, quando foi preso na segunda-feira, disse que o problema na emissão desse primeiro laudo do dia 23 de janeiro foi ocasionado por Kleber de Oliveira dos Santos, que não teria feito uma checagem dos reagentes na máquina analítica que faz esse teste de HIV. Então, esse primeiro passo das investigações foi cumprido pela Polícia Civil, 4 mandados de prisão temporária cumpridos e agora os próximos passos com a abertura desse novo inquérito, pessoal. Eu vou repetir para quem possa ter perdido, né, o comecinho da informação. O PCS Lab Saleme venceu essa licitação oferecendo um preço 0,01% menor que o da segunda colocada. Quer dizer, um contrato 0,01% mais vantajoso. Isso significa uma economia, vou repetir aqui as informações que o Boeri já passou, de R$ 1.500 num contrato de 11 milhões de reais. Em tese, é possível que o contrato tenha sido limpo? Claro que é, em tese. Matematicamente é possível. Mas fica com cheirinho de informação que foi vazada pelos licitantes para a empresa que ganhou. Olha, o preço é esse. É esse preço aqui que vocês têm que baixar. Então vamos baixar em nada.
Vamos baixar só o mínimo necessário, entendeu? Para que a gente possa fechar esse contrato. Fica com um jeito disso, é uma né? investigação, uma linha de investigação. Porque quando se apura esse tipo de fraude em licitação, o que acontece? Não estou dizendo que é o caso aqui, isso tem que ser investigado. Mas, como o preço é 0,01% menor, levanta algumas hipóteses do tipo... Vamos combinar um preço, é um contrato de 11 milhões, quanto é que vocês querem pra gente aumentar em R$ 1.500? O nosso contrato e vocês levarem essa licitação. Também é essa, também Isso é costuma ser possível que investigado, Isso sempre, essa hipótese sempre se levanta. Não estou dizendo que é o caso, isso tem que ser apurado, mas é algo que a gente fica aqui de orelha em pé também, porque eu estava vendo aqui, João Boeri, buscando mais informações sobre esse laboratório Rocha e Fonseca Diagnóstico. É um laboratório de Niterói que tem 2 unidades. Eu estou vendo uma aqui no centro de Niterói e outra no bairro de Santa Rosa. Aparentemente, o tamanho dessa empresa seja equivalente a esse do PCS Lab, né, do laboratório. Então, também tem 2 unidades. São empresas equivalentes, aparentemente, para prestar um serviço desse tamanho. A gente está falando da Central Única de Transplantes. E eu entrei aqui no site do... Laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos, agora mudou de nome, inclusive, é Doutor Canaã, Medicina Laboratorial e Anatomia Patológica. Pode ainda, será, assumir, né, mudando o nome desse jeito, que aparentemente teve mudança de CNPJ aqui, para o site mudar desse jeito, eles estão com uma alteração aqui de posicionamento de marca, né? Reposicionamento de marca. Então é algo para se observar mesmo. Essa empresa ela tem a capacidade para prestar o serviço, porque não adianta só você trocar de uma para outra. Essa estava cobrando R$ 1.500 a mais, mas aparentemente elas têm ali o mesmo porte. Elas têm a mesma capacidade, adotam as mesmas práticas de talvez não fazer a testagem dos reagentes daquela forma, como a outra empresa aparentemente não fez e acabou resultando nessa tragédia. É algo para se pensar, né? Bom, tem que se investigar tudo e eu repito, ninguém aqui está culpabilizando os responsáveis pela licitação, mas digamos que se eu fosse um investigador eu estaria bem interessado em como se deu esse processo de licitação que foi vencido no Photoshop pela PCS. Obrigado, Boeri. Valeu, pessoal. Bom jornal. Valeu, obrigada. Ontem a ministra da Saúde, Nízia Trindade, voltou a se manifestar sobre o caso e confirmou que a pasta sabia da infecção por HIV em pacientes transplantados 1 mês antes da denúncia da Band. Segundo Nízia Trindade, a polícia não foi acionada porque até aquele momento não havia ainda indícios de crime. O Ministério da Saúde tomou conhecimento no dia 14 de setembro de um caso lamentável de uma pessoa que foi infectada pelo HIV, que tinha recebido um órgão e se constatou que o doador, ao se retestar o seu material, tinha HIV. Agora, esse é um aspecto sobre o qual a gente precisa falar também, né? O papel do Ministério da Saúde nessa história e a demora para o Ministério da Saúde vir a... Aliás, o Ministério da Saúde falou e admitiu só depois da denúncia feita aqui pela Band News FM pelo Rodolfo Schneider. Ministério da Saúde tendo a informação de que isso tinha acontecido, já tendo elementos de que isso de fato tinha acontecido, ainda que você tenha uma apuração, como a gente está tendo agora, uma investigação sobre o que levou a esse resultado, a informação sobre o fato em si já havia. Por que o Ministério... E é claro que é um assunto delicado, sensível, tanto que o Rodolfo Schneider, com essa informação na mão, ainda levou um tempo na apuração para tratar com todo cuidado e respeito às pessoas possível. Mas é uma informação importantíssima, uma informação que a sociedade merece ter. Não dá para um Ministério da Saúde guardar para si essa informação. Por quê? Guardou por quê? Temia alguma coisa? Ah, claro, repito, é um assunto sensível, é delicado, não se pode fazer um alarde, gerar um pânico em relação aos transplantes de órgãos. Ok, tudo isso é verdade, mas já tinha elemento suficiente para saber que era muito grave e sem precedentes, né, gente? A gente pode ouvir a explicação da ministra aqui, que diz que começou uma investigação interna 1 mês antes da denúncia ser levada ao ar aqui na Band News FM e que antes da denúncia não havia razões para acionar a Polícia Federal. Apenas quando se caracteriza suspeição de possível ação criminosa é que a polícia deve ser acionada. E a partir do momento que novos casos foram verificados e que indícios começam a ser levantados, é que eu procurei a Polícia Federal, que é o papel
que cabe a uma instância federal. É complicado, porque o Ministério já sabia. Aí precisou o Rodolfo falar em voz alta o que estava acontecendo aqui na Band News FM para que houvesse uma providência. Tudo aquilo que foi falado para o nosso ouvinte, o Ministério já sabia. Isso, exatamente. A única diferença é que antes da sexta-feira isso não era público e na sexta-feira passou a ser. E aí o que acontece? Quando veio a público na sexta-feira, segunda-feira veio a operação da Polícia Civil que resultou na prisão de um dos sócios do laboratório. Essa prisão não deveria ter acontecido antes? Precisou a denúncia da Band News FM, a denúncia do Rodolfo Schneider para então resultar na prisão do cara? Deu para o ouvinte entender? Tudo aquilo que a gente levou ao ar é um furo, porque foi tornado público naquele instante, mas já era de conhecimento do Ministério da Saúde, né? Então, não houve uma novidade, houve novidade para quem estava ouvindo, para o ouvinte. Falou, meu Deus, o que está acontecendo? Como que isso pode acontecer? Mas para o Ministério não era novidade. Por que então antes não era possível determinar uma operação da Polícia Federal? Antes que a imprensa tratasse do assunto. Diz o professor de Direito Processual Penal da USP, Gustavo Badaró, que a demora em acionar a polícia pode inclusive ter prejudicado as investigações, porque neste período provas podem ter sido destruídas, testemunhas coagidas, suspeitos podem ter combinado versões ou até fugido. Nesse caso, esse fator surpresa exige que a primeira medida a ser tomada seja uma medida do inquérito. Então, por exemplo, uma busca e apreensão que tivesse sido realizada nos laboratórios antes de qualquer aviso prévio, ou mesmo do ponto de vista administrativo, de que poderia ter alguma irregularidade, que esta irregularidade foi descoberta, permitiria se recolher um conjunto de provas muito maior e muito mais completo para a investigação prosseguir a partir daí. O presidente Lula garante a representantes dos bancos que o governo tem compromisso com o equilíbrio fiscal. Ele se reuniu ontem em Brasília com diretores de 4 grandes instituições financeiras e com o presidente da Federação Brasileira de Bancos. No encontro, Lula foi cobrado para que as despesas federais caibam no orçamento, né? Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, além de enfatizar o compromisso com o equilíbrio fiscal, o presidente endossou o coro para uma queda da taxa básica de juros, só lembrando, hoje a Selic está em 10,75% ao ano. Nós precisamos ter um ambiente de crédito favorável, positivo, e o momento que o Brasil vive e vivencia nos dá oportunidade para não retroceder. Por isso, nós fizemos um apelo ao governo para que seja persistente, para que continue perseguindo o equilíbrio fiscal do Brasil, para que nós possamos continuar crescendo de forma sustentável. Eu, portanto, concluo dizendo que, de nossa parte, achamos que a reunião foi valiosa. Também acho que o presidente se mostrou aberto, ele quer continuar o diálogo, quer manter frequência nessa interlocução com o setor bancário privado, o setor bancário público, e nós vamos continuar, portanto, enviando para o governo as nossas sugestões para construir um ambiente de crédito mais favorável. Os banqueiros disseram a Lula que esperam que o governo seja persistente na busca pelo equilíbrio econômico e saíram do Palácio do Planalto com a promessa de criação de uma frente de trabalho para discutir soluções para diminuir as taxas de juros e o acesso ao crédito. O grupo vai fazer parte do chamado Conselhão. Também presente ao encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava ali do ladinho, né? Deu aquela olhada e tal para o presidente da Febraban enquanto ele falava, né? Fernando Haddad disse ter apresentado propostas consistentes de revisão dos gastos do governo. O objetivo, segundo ele, é que o arcabouço fiscal tenha durabilidade. O arcabouço tem que ter vida longa. Não pode ser algo que as pessoas olhem e falam, não, mas isso aqui tem 2 anos de sustentabilidade, tem 3 anos de sustentabilidade. Como aconteceu com o teto de gasto. Todo mundo que olhava para o teto de gasto sabia que ele teria vida curta. Né? Nós não podemos deixar acontecer com o arcabouço fiscal o que aconteceu com o teto de gasto. O teto de gasto, as pessoas olhavam e não confiavam que aquilo fosse possível. Nós temos a condição, até porque o arcabouço fiscal foi desenhado a muitas mãos, com grande participação do Congresso e tal, nós temos condição de olhar para frente e fazer as partes caberem no todo dinamicamente. Fazer a evolução da despesa respeitar os constrangimentos pelos quais a economia brasileira passa hoje em função
da herança recebida, o nível de endividamento e tudo mais. Natural, na economia você tem momentos em que você tem que fazer esse tipo de opção. Mais cedo, ao anunciar medidas de combate à fome, o presidente Lula voltou a afirmar que o gasto em política pública deve ser tratado como investimento. Não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. Vamos passar para outro assunto aqui. Aliás, esse assunto já rendeu fórum na Band News FM, tem rendido muitas discussões e discussões que são importantes, envolvem toda a sociedade, sobretudo pais, responsáveis, professores, crianças, adolescentes, enfim. Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que a maioria dos pais defende a proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas, tanto na sala de aula quanto nos intervalos. Defende o uso? A proibição do uso. Eu falei uso? Não, você falou a proibição defende do a uso, proibição do uso. Minha audição seletiva, é sabe? Contra o celular. Pronto, para ficar mais fácil, para não ter duas negativas na frase. É contra o uso do celular, tanto na sala de aula quanto nos intervalos. Talvez eu tenha falado errado, mas vamos lá. Não falou não. 65% dos entrevistados que têm filhos de até 12 anos ou até 18 anos acham isso aqui. Entre os pais de crianças com até 12 anos, 43% afirmam que os filhos já têm aparelhos próprios. Entre os que têm até 18, o percentual sobe para 50%. Para 78% dos pais, os celulares trazem mais prejuízos do que benefícios ao aprendizado de crianças e adolescentes. Diante dessa discussão, o governo já vem tratando disso, preparando um projeto para proibir ou restringir o uso dos aparelhos nos colégios. A regra vai valer, quando aprovada, para escolas públicas e privadas, porque hoje, como funciona em alguns municípios, já houve iniciativas das próprias prefeituras, é o caso do Rio de Janeiro, em que há essa proibição. Em escolas particulares, restrições ou proibições. Acho que Porto Alegre também. Também? Eu não tenho de cabeça aqui que outros municípios fizeram isso. O Rio eu sei que fez. Mas nas escolas privadas, isso acaba sendo uma decisão, um acordo, um acerto com os pais, com a direção da escola, mas falta uma regra geral. A gente não tem isso e há uma recomendação por parte da Unesco de que os celulares sejam vetados, sim, nas salas de aula, né? Porque atrapalham e desviam o foco do aprendizado das crianças e adolescentes. Não quer falar um pouquinho mais? Porque eu tô quase achando aqui. Não, se vira. Não, enrola mais um pouquinho aí. Não, eu falei da... Países que já proibiram, desculpa, aquela França, Holanda, Finlândia, China, entre outros. Tadinho, tá bom, né? Desculpa. Era essa a informação. Tô quase México, Suíça, vários países. Entre outros. Tá bom, entre outros. Não, eu falei defendem o uso. É a audição seletiva da criança e do adolescente, que quer levar. Então, eu ouvi na Band News, que não sei quando era uso. Não é isso, não. Em frente. A polícia do Rio de Janeiro ainda procura pelos criminosos que sequestraram 9 ônibus e utilizaram os veículos como barricadas na Zona Oeste. O episódio aconteceu ontem durante uma operação do BOPE para evitar disputas territoriais entre criminosos e milicianos na região. Vinícius Calisto. O policiamento foi reforçado na região da Tijuquinha, na zona oeste do Rio. Um policial militar foi ferido por estilhaços durante um confronto entre o Batalhão de Operações Especiais da PM e criminosos, que terminou com 9 ônibus sequestrados na região da Muzema. O episódio aconteceu na tarde desta quarta-feira. O tiroteio aconteceu durante a operação do BOPE para evitar disputas territoriais entre criminosos e milicianos. O agente foi socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar, na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Os coletivos sequestrados foram usados por integrantes da organização criminosa para fechar a estrada do Itaiangá, na mesma região. Segundo o levantamento do Rio Ônibus, nos últimos 12 meses, 132 ônibus foram sequestrados no Rio. A polícia da Argentina investiga a morte do cantor britânico Liam Payne, da extinta banda One Direction. Mais detalhes com a Luana Pereira.
Autoridades da Argentina seguem investigando a morte do ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne, após ele cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. As causas ainda são desconhecidas. No entanto, a polícia informa que antes da confirmação da morte, foi acionada ao local para conter um homem que apresentava comportamento agressivo e aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool. No fim da noite, a polícia de Buenos Aires divulgou imagens do quarto do hotel do cantor de 31 anos. Havia uma TV quebrada e o que parecia ser resquícios de drogas. Liam Payne ficou conhecido num reality show musical na Inglaterra em 2008. Em 2010, ele entrou para o quinteto One Direction com outros participantes do programa. Desde 2017, Liam Payne estava em carreira solo. Ele visitava a Argentina para acompanhar os shows de Niall Horan, outro ex-integrante do One Direction. Caramba, que tristeza, né? Novo, né? Quarto lá cheio, tudo indicava que ele estava consumindo drogas, ali, não sei que tipo de droga. Parece ser aquele equipamento, né, manufaturado lá para fumar crack, mas não sei, metanfetamina, sei lá o que ele estava usando ali. A televisão arrebentada, provavelmente teve um surto psicótico, jogou-se, sei lá, enfim. One Direction é a banda que também revelou o Harry Styles, né? Isso. Que hoje é uma grande estrela mundial, global. Esse era Olha que jovem, né? Bem os novo, amigos, bonito, os companheiros, o Liam Payne e o Harry Styles. Vamos rapidinho aqui, gente, falar da retomada do Brasileirão? Brasileirão continua hoje, inclusive com partidas que terão impacto na luta contra o rebaixamento. Esse é o jogo, hein, Sheila? É o jogo, gente. Se perder... É hoje ou é hoje. Eu acho que não tem mais jeito depois. Se perder, manda fazer a lápide já. Ai, meu Deus. Fala, Yuri Queiroga. A 30ª rodada do Brasileirão continua, com 2 partidas marcadas para as 8 da noite. No Maracanã tem o clássico Flamengo e Fluminense, com o rubro-negro querendo se aproximar dos líderes e o tricolor precisando vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Dela, quem quer sair é o Corinthians, que tem 29 pontos, 1 a menos que o Flu, e enfrenta o Atlético Paranaense, que está em 15º, logo à frente dos cariocas, na Arena Corinthians. A Band News FM transmite a partida com a narração de Marcelo Dó, coladinho com o É da Coisa, para toda a rede, com exceção do Rio de Janeiro, que acompanha o Fla-Flu, e Goiânia, que vai ouvir Goiás e América Mineiro pela Série B. Nesta quarta, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram por 1-1, resultado que mantém o Palmeiras na vice-liderança com 57 pontos, e o São Paulo bateu o Vasco por 3-0, mantendo-se em 5º lugar, pulando para 50 pontos. Band News.